Hoje, aqui no Curiosamente, você vai conhecer a verdadeira história por trás do mito que assustou gerações. O Homem do Saco, uma das lendas que mais traumatizaram as crianças dos anos 2000. Antigamente, os pais costumavam dizer para os seus filhos que existia um homem que caminhava pelas ruas com um saco preto nas costas, pegando as crianças que desobedeciam seus pais. Essa simples fala entrava na cabeça das crianças de um jeito que não saía mais. Hoje, aqui no Curiosamente, você vai conhecer a verdadeira história por trás do mito que assustou gerações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like para fortalecer, não custa nada. E se inscreva no canal caso tenha interesse e deixe o seu comentário. O Homem do Saco, a lenda que ninguém te contou, o medo que marcou gerações. O Homem do Saco é uma das lendas urbanas mais conhecidas no Brasil. Praticamente toda criança já ouviu alguém dizer: se você não se comportar, o Homem do Saco vai vir te pegar. A origem da lenda, antes de chegar ao Brasil. Apesar de muitos acharem que essa é uma história exclusivamente brasileira, ela não nasceu aqui. Várias culturas antigas tinham figuras semelhantes. Na Espanha, existia o Hombre del Saco, um sequestrador que roubava crianças desobedientes. Em Portugal, havia o Sarrón, um velho com um saco nas costas que levava pequeninos malcriados. Na Itália, existia o Homo Negro, o homem que pegava as crianças malcriadas. E no México, aparece o Roubo Chicos, literalmente o roubador de crianças. Essas histórias foram trazidas ao Brasil pelos colonizadores europeus e se misturaram com as tradições populares brasileiras, o que deu origem à versão que conhecemos hoje. Versão brasileira. Quem é o Homem do Saco? No Brasil, o Homem do Saco quase sempre é retratado como um homem velho, mal vestido, sujo, sempre carregando um saco enorme nas costas, geralmente feito de pano grosso, caminhando devagar pelas ruas, vielas e bairros afastados. Segundo a lenda, ele vaga pelas cidades à procura de crianças malcriadas, desobedientes, que fogem de casa ou que brincam muito longe dos pais. A ideia por trás disso era simples: assustar as crianças para que obedecessem aos adultos e não corressem risco nas ruas, onde realmente existiam perigos reais. Mas a história não para por aí. Existem 3 versões principais para explicar quem ele seria. 3 versões mais famosas do mito. O homem pobre e desiludido, versão psicológica. Essa é uma das versões mais comuns. O Homem do Saco seria um mendigo, um desempregado, alguém que perdeu tudo na vida e que vive recolhendo objetos do lixo para sobreviver. Com o tempo, ele teria sido associado ao desaparecimento de crianças e o povo transformou sua imagem em um símbolo de medo. Essa versão revela como a sociedade trata a pobreza com preconceito, transformando a figura de um pobre em um monstro. O sequestrador de crianças, versão sombria. Uma das versões mais assustadoras diz que o Homem do Saco sequestrava crianças para vendê-las ou utilizá-las em rituais de magia negra. Claro, isso tudo faz parte de uma mitologia popular, mas para entender essa versão, precisamos lembrar que, no Brasil do século XIX e início do século XX, o desaparecimento de crianças era muito comum, principalmente em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Os boatos cresciam e logo o povo criou uma figura para simbolizar esses medos: o Homem do Saco. O colecionador de almas, versão folclórica profunda. Aqui entramos no campo do sobrenatural. Algumas versões mais antigas descrevem o Homem do Saco como um espírito errante, condenado a vagar eternamente pela terra, coletando almas de crianças malcriadas para corrigir seus caminhos. Ele não seria humano, seria uma entidade, um fantasma coletor, sempre e eternamente em busca dos desobedientes. Essa versão se mistura com elementos religiosos e folclóricos brasileiros. O caso real que quase deu origem ao mito moderno. Pouca gente sabe, mas existe um caso real na Espanha, que ajudou a espalhar a versão mais sombria do mito. O caso é o Hombre del Saco, de 1910. Um criminoso chamado Francisco Ortega, em Almeria, sequestrou um menino para um ritual supersticioso. A imprensa da época apelidou o criminoso como Hombre del Saco, ou o Homem do Saco. Mesmo sendo um caso isolado, o nome ficou marcado nos jornais do mundo todo e acabou influenciando versões na Europa e em toda a América Latina. Quando os imigrantes chegaram ao Brasil, essa história veio junto e ajudou a moldar o imaginário popular. Por que o mito ia tão bem?
porque ele atendia às necessidades sociais. 1. Era uma forma simples de fazer as crianças obedecerem. 2. Proteger as crianças de riscos reais. Ruas escuras, rios, matos, os pais precisavam que as crianças ficassem por perto. Toda cultura cria figuras que representam o medo. Aqui no Brasil, essa figura foi o Homem do Saco. Variações de regiões. Como o mito muda em diferentes partes do Brasil. O Brasil é enorme e o Homem do Saco muda conforme a região. No Nordeste, às vezes chamado de Saco Preto, um homem misterioso que aparece ao cair da noite. No Sul e Sudeste, parece como uma figura de um mendigo maltrapilho, que recolhe as crianças desobedientes. Na zona rural, é uma entidade quase sobrenatural, um fantasma coletor de almas. Na zona urbana, muitas histórias surgem perto de lixões, becos, depósitos e terrenos baldios. Curiosidades pouco conhecidas sobre o Homem do Saco. Em algumas regiões, acreditava-se que o Homem do Saco só atacava crianças que xingavam seus pais. Há versões onde o saco dele é infinito, como se fosse um portal sombrio. Em algumas lendas, ele não fala, apenas aponta para a criança e ela some. Em outras, ele imita vozes de familiares, para atrair as vítimas. Há cidades brasileiras onde o mito evoluiu para uma figura chamada o Velho do Saco, usado como personagem carnavalesco. Em algumas comunidades rurais, ele aparece apenas durante a quaresma, ligada a crenças religiosas. O verdadeiro significado da lenda. O Homem do Saco não era apenas um monstro usado para assustar as crianças. Ele simbolizava o medo do abandono, a importância da obediência, a proteção na infância e o lado sombrio da imaginação popular. É um pedaço vivo do folclore brasileiro, que revela como os nossos antepassados lidavam com o medo, perigo e a educação. E aí, curioso? Você já ouviu alguma história do Homem do Saco quando criança? Sua família usava esse mito para te assustar também? Comenta aqui abaixo, eu quero muito saber como essa história era contada na sua cidade também. E claro, não saia desse vídeo antes de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Valeu!